A história da humanidade começa com a cooperação. Nossos ancestrais, em assentamentos primitivos como Çatalhöyük, uma das primeiras cidades conhecidas, prosperavam através do compartilhamento de recursos e da vida em comunidade. As evidências nos mostram que esta foi uma era de igualdade, fraternidade e paz milenar. Este sítio neolítico na Anatólia, que remonta a 9.000 anos atrás, desafia nossas concepções modernas de propriedade e acesso a recursos. Aqui está a primeira planta urbana conhecida de Çatalhöyük. Como vocês podem ver, era desprovida de ruas como as conhecemos, com casas construídas lado a lado e acessadas pelos telhados através de escadas. Uma característica a ser destacada é a homogeneidade das casas. Quase todas têm o mesmo tamanho e formato. Este arranjo físico refletia sua estrutura social, igualitária e interconectada. Se observarmos a planta com mais atenção, podemos notar que não há palácios ou igrejas suntuosas. Esta é mais uma prova de que uma sociedade igualitária pode ser construída e pode ser alcançada. Os recursos, a comida e até mesmo o espaço eram compartilhados, incentivando um senso de responsabilidade coletiva e apoio mútuo. Aliás, pesquisadores não encontraram nenhum vestígio de violência. Isso nos indica que as primeiras comunidades viveram em paz por milhares de anos. Este modelo primitivo de assentamento humano revela uma verdade profunda. Nos diz que por milênios foi a cooperação e não a propriedade individual que definiu nossa existência. Era uma época em que não precisávamos de fronteiras, instituições e muito menos de exércitos. Então, a pergunta neste ponto é: onde? Em que momento da história começamos a arruinar nossa existência? Quem são os responsáveis? Mas a pergunta mais importante: como podemos remediar toda a bagunça econômica em que nos encontramos? A transição de uma vida comunitária, onde a terra era compartilhada por todos de maneira igualitária, para a propriedade individual da terra, a privatização desse recurso vital tão precioso, marcou uma profunda mudança na mentalidade humana, uma mudança que moldou toda a história da humanidade neste planeta. Essa mudança, que ocorreu gradualmente ao longo de centenas de anos, coincidiu com o surgimento da religião organizada e do poder centralizado, como evidenciado pelos primeiros palácios das cidades mesopotâmicas. Pense nos zigurates, verdadeiros símbolos de poder da época. Os sacerdotes, apoiados em uma autoridade divina, começaram a exercer controle sobre a terra, considerando-a sagrada ou essencial para as práticas religiosas, como um sítio arqueológico de pedra pintada, só que em escala muito maior. Os reis, buscando consolidar seu poder e acumular riquezas, seguiram o mesmo caminho, transformando a terra em um símbolo de dominação e um instrumento de controle, igualzinho a um coronel da época do Brasil Império. Assim, aos poucos, surgiu o conceito de propriedade privada da terra. Sacerdotes e reis concediam direitos exclusivos a indivíduos e instituições, muitas vezes em detrimento do bem comum. Uma capitania hereditária, versão Mesopotâmia. Essa transição de uma gestão coletiva da terra para a propriedade individual lançou as bases das desigualdades que ainda enfrentamos hoje. É como dizem, quem tem terra tem poder. Ao longo da história, impérios surgiram e desapareceram, mas o papel central da terra nas estruturas de poder permaneceu constante. O Império Romano, um vasto domínio construído sobre a conquista militar,
ilustra perfeitamente essa relação duradoura. A expansão romana se baseava na tomada de terras, sua distribuição entre cidadãos e soldados leais, e a exploração e escravização das populações conquistadas para o trabalho agrícola. Este sistema alimentou a riqueza e o poder romano, mas também plantou as sementes da insatisfação popular e das desigualdades generalizadas. Séculos depois, o colonialismo europeu reproduziu esse padrão em escala global. Das Américas à África e à Ásia, os colonizadores se apropriaram de vastos territórios, deslocando as populações indígenas e impondo seus sistemas de propriedade de terra, que exploram milhões de pessoas em benefício de poucos. O legado desses impérios continua a moldar a dinâmica do poder mundial e a perpetuar as disparidades de riqueza. Vemos, com uma aparente normalidade e indiferença, prédios luxuosos ao lado de favelas. Constatamos, impotentes, o aumento absurdo dos preços de terrenos e imóveis. Vemos milhões de pessoas passando fome, enquanto, paralelamente, existem milhões de terrenos baldios em todo o planeta, milhões de hectares não utilizados. Vivemos na era da loucura humana. Esta é, sem dúvida, a época mais sombria de toda a nossa história. O movimento das enclosures, que ganhou força na Inglaterra durante o século XVI, marca um ponto de virada na história da propriedade de terra e seu impacto nas estruturas sociais. Pensem na capitania hereditária. Algo similar aconteceu aqui no Brasil colonial. Antes das enclosures, grande parte das terras na Inglaterra eram consideradas bens comuns, acessíveis a todos para pastoreio de gado, coleta de lenha e agricultura de subsistência. Era como as terras devolutas no Brasil, teoricamente de todos, mas na prática. No entanto, com a ascensão de uma economia de mercado e a crescente influência dos ricos proprietários de terras, esse sistema se viu ameaçado. Lembra um pouco dos coronéis no interior do Brasil, não é? Movidos pela busca do lucro, os proprietários de terras começaram a cercar essas terras comunais, transformando-as em propriedades privadas para a criação de ovelhas e agricultura em grande escala, quase como a monocultura que vemos hoje em dia. Esse processo deslocou inúmeras comunidades rurais, forçando-as à pobreza e alimentando o crescimento dos centros urbanos. O sentimento de perda e trauma é palpável em O Vilarejo Deserto de Goldsmith. Imagine o êxodo rural no Brasil, a mesma história séculos depois. Vós, amigos da verdade, vós, estadistas que perscrutais, a alegria do rico cresce, a do pobre declina. A vós cabe julgar quão largo é o abismo entre uma terra esplêndida e uma terra feliz. Os tesouros abundam, superando até os desejos do avarento, e os ricos afluem de todo o mundo. No entanto, contem nossos ganhos. Essa riqueza é apenas um nome. Isso deixa nossos bens úteis inalterados, mas não assim a perda. O homem de riqueza e orgulho ocupa um espaço que alimentava muitos pobres, espaço para seu lago, seu parque, espaço para seus cavalos, sua carruagem e seu cão. As enclosures das terras comunais são um forte lembrete de como a privatização de um recurso natural vital pode exacerbar as desigualdades e minar a coesão social. É como a discussão sobre a água no Brasil, um recurso essencial que se torna objeto de disputa. Quinta seção: a Era das Máquinas. Industrialização, urbanização
e mercantilização das terras. A Revolução Industrial, embora tenha marcado o início de uma era de progresso tecnológico sem precedentes, também transformou profundamente a relação entre o homem e a terra. O crescimento das fábricas e da produção em massa atraiu a população rural para as cidades em expansão, criando uma demanda sem precedentes por terrenos urbanos. Pense no êxodo rural no Brasil, décadas atrás. Muita gente buscando uma vida melhor nos grandes centros. A terra, antes valorizada principalmente pelo seu potencial agrícola, tornou-se uma mercadoria, sujeita às forças da especulação e à volatilidade do mercado, quase como um cafezinho na bolsa de valores. À medida que as cidades cresciam e a indústria criava novos empregos e melhores salários, o valor dos terrenos, dos aluguéis e o preço das casas também aumentavam, concentrando a riqueza dessas novas indústrias nas mãos dos proprietários de terras. Foram esses proprietários que deixaram a classe trabalhadora em uma situação precária, sujeita à exploração e à remoção. Uma situação que, infelizmente, ainda vemos em muitos lugares do Brasil. A mercantilização das terras, acelerada pela industrialização e urbanização, aprofundou as desigualdades existentes e criou novos desafios para a justiça social. Seção 6. Especulação imobiliária e crises econômicas. Um círculo vicioso. A história da humanidade após a privatização das terras é marcada por crises econômicas, e a especulação imobiliária sempre desempenhou um papel central nesses ciclos de expansão e recessão. Movidos pela busca do lucro, investidores e especuladores tratam a terra como um instrumento financeiro, comprando e vendendo sem levar em conta seu valor social ou sua importância ecológica. Eles mantêm terrenos vazios, às vezes por gerações, aguardando uma alta nos preços, sem se preocupar com mais nada. Não importa que metade do mundo não tenha moradia, não importa que populações sofram de fome, só importam os números em suas contas bancárias. A especulação imobiliária é, portanto, uma prática imoral que desrespeita os direitos da maioria. Esse frenesi especulativo pode elevar os preços dos terrenos a níveis insustentáveis, criando bolhas que inevitavelmente acabam estourando, deixando para trás dificuldades econômicas e turbulências sociais ainda maiores. Mais e mais crises, tipo uma novela mexicana. Por exemplo, a crise financeira de 2008, fortemente enraizada na crise do subprime, é um lembrete brutal dos perigos da especulação imobiliária desenfreada. Essas crises podem afetar o mundo inteiro, igual a um efeito dominó. Quando a terra é desvinculada de sua função fundamental, fornecer moradia, meios de subsistência, estabilidade ecológica, alimento e empregos, isso se torna uma receita para a instabilidade e a injustiça. 7ª seção. A persistência da pobreza, a propriedade da terra e a concentração de riquezas. Apesar dos avanços tecnológicos, apesar de termos conseguido chegar à Lua e colocar em órbita maravilhas como o telescópio James Webb, a pobreza ainda faz parte das nossas vidas. Continua sendo um desafio persistente no século XXI. Mas poucos enxergam o verdadeiro motor da crise econômica, a especulação imobiliária. Para a maioria dos economistas, as causas da pobreza são complexas e multifacetadas, mas analisando os dados e a história, podemos constatar que o acesso desigual à terra
e a concentração da propriedade fundiária nas mãos de poucos privilegiados são fatores determinantes inegáveis. É importante reconhecer que a terra é um recurso natural vital. Para muitas pessoas em todo o mundo, a terra representa não apenas uma fonte de renda, mas também a fonte de sua alimentação e o lugar onde constroem suas moradias. É uma âncora cultural e espiritual. Portanto, não pode ser vendida nem comprada. No entanto, os números são alarmantes. Metade do mundo não tem moradia. Um mundo estagnado foi criado onde uma metade produz sem ganhar e a outra metade ganha sem produzir. Assim, milhões de pessoas vivem de aluguel há gerações. Milhões de pessoas passam fome por não terem acesso seguro à terra, o que as obriga a viver em condições precárias, humilhadas perante os proprietários, sem possibilidade de progredir, perpetuando assim os ciclos de pobreza e crise através das gerações. Combater a pobreza exige atacar as causas profundas das desigualdades. Precisamos abolir a especulação imobiliária, precisamos reformar as estruturas de propriedade da terra para garantir o acesso equitativo a esse recurso fundamental. Oitava sessão: Repensando a propriedade. Um apelo à gestão comunitária da terra. Enquanto enfrentamos crises econômicas em todas as nações, interconectadas com desigualdades, mudanças climáticas e instabilidade social, é essencial reavaliar nossa relação com a terra e considerar modelos alternativos de propriedade. O conceito de gestão comunitária da terra, enraizado na sabedoria das culturas indígenas e refletido no espírito cooperativo de nossos primeiros ancestrais, oferece uma alternativa viável e convincente ao espírito individualista que domina a sociedade moderna. A gestão comunitária da terra enfatiza a responsabilidade coletiva, a sustentabilidade a longo prazo e o acesso equitativo aos recursos. Ao mudar nossa abordagem de propriedade individual para a gestão compartilhada, podemos criar um futuro mais justo e sustentável para todos. Para isso, não é necessário expropriar ou confiscar terras. Basta taxar terrenos baldios e terras não utilizadas. E neste mundo, há terras em abundância. Lembre-se que terrenos baldios e terras não utilizadas não são taxados. Ao taxar o valor intrínseco da terra, obrigamos os proprietários de terras a produzir ou a deixá-las nas mãos de quem produzirá. Taxando os terrenos baldios como se fossem construídos, podemos abolir a especulação imobiliária, pois assambarcar terrenos não seria mais lucrativo, e rapidamente metade da população poderia ter acesso a terrenos, pois seus preços cairiam até mesmo ao nível do próprio imposto. Nona sessão: Rumo a um futuro justo. Aprendendo com o passado, construindo o amanhã. A história da propriedade da terra é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de cooperação, conflitos, inovação e exploração. Enquanto navegamos pelos desafios do século XXI, é crucial aprender com essa história e traçar um novo caminho para um futuro mais justo e equitativo. É como aprender com os erros do passado para construir um Brasil melhor, mais justo para todos. Ao reconhecer as injustiças históricas enraizadas nos sistemas de propriedade de terra e adotar modelos alternativos de gestão mais justos e equitativos, que priorizam as necessidades da maioria, assim como fazem muitas comunidades quilombolas e indígenas, podemos criar um mundo onde o acesso à terra não seja mais uma fonte de divisão, mas um alicerce para a prosperidade e o bem-estar comum. Um futuro que lembra o mutirão,
onde todos colaboram para o bem de todos. O momento de agir com coragem é agora. A hora de construir esse futuro é agora. Não podemos esperar mais. Vamos construir um futuro onde a Terra nos une, em vez de nos dividir. Um futuro onde possamos dizer, com orgulho, que somos todos parte de uma mesma comunidade.